Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje, estaremos abordando o tema sobre taxas, equivalente, nominal e efetiva. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de identificar os diversos tipos de taxa, entre elas equivalente, nominal e efetiva, além de resolver problemas básicos envolvendo essas mesmas taxas. Taxas equivalentes. Duas taxas de juros são equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital e pelo mesmo prazo, gerarem montantes iguais. Podemos determinar essa taxa pela seguinte relação: 1 mais IA é igual à enésima potência de 1 mais IP. O que significa esses termos? IA está se referindo à taxa anual, IP, taxa do período, e N, o número do período. Podemos trabalhar em meses, dias, semestres, bimestres, dentre outros. Vamos a um exemplo. Qual a taxa anual de juros equivalentes a 2% ao mês? É fundamental que você retire os dados do exercício. 2% corresponde em sua forma decimal a 0,02. O exercício pede para determinar a taxa anual, vamos chamar de IA, ao ano. O período correspondente é de 12 meses, pois um ano possui 12 meses, e a taxa desse período corresponde a 0,02. Usando a relação, teremos que, no lugar de IP, substitui pela taxa correspondente 0,02 e N pelo tempo, 12. 1 mais 0,02, 1,02 elevado a 12, que resulta em 1,2682. Subtraindo 1 que estava no primeiro membro, somando, teremos 0,2682. Assim, a nossa taxa de juro anual equivale a 2% ao mês, será de 26,82% aproximadamente. Mais um exemplo. Qual a taxa mensal de juros equivalentes a 0,1% ao dia? Retirando os dados do exercício. 0,1% corresponde a 0,001. Aqui não estamos nos referindo a anual, e sim a mensal. Então chamaremos de IM, taxa mensal. O período corresponde a dias. Um mês possui 30 dias, então o nosso período será de 30 dias. E a taxa relativa ao dia é de 0,001, chamaremos de ID. Taxa mensal, taxa ao dia. Substituindo os valores, teremos que 1 mais 0,001 elevado a 30. 1,001 elevado a 30 resulta em 1,0304. Passando o 1 que estava no primeiro membro, subtraindo para o segundo, o nosso resultado será 0,0304. Assim, a taxa mensal de juros equivalentes a 0,1% ao dia é de aproximadamente 3,04%. Caso você precise converter alguma das taxas, utilize as seguintes expressões de acordo com o período que deseja. 1 mais IM é igual a 1 mais ID elevado a 30, ou seja, um mês corresponde a 30 dias. 1 mais IA é igual a 1 mais IM elevado a 12. Um ano corresponde a 12 meses. 1 mais IA é igual a 1 mais IS elevado a 2. Um ano corresponde a 2 semestres. 1 mais IS é igual a 1 mais IM elevado a 6. Um semestre corresponde a 6 meses. Taxas nominal. Uma taxa de juros é dita nominal quando está expressa em unidade de tempo diferente da unidade de tempo do período de capitalização. Imagine que você vai ao banco investir 200 mil em uma aplicação financeira e o seu bom e velho gerente lhe informa que, para a aplicação escolhida, a taxa de juros anual é de 24% ao ano,
com capitalização composta mensal. Então, você terá uma aplicação no regime de capitalização composta, sendo que o acréscimo dos juros ao montante será realizado mensalmente. Mas observe que o período de formação e acréscimo dos juros ao capital difere do tempo da taxa. Temos uma taxa anual, mas os juros são calculados e acrescidos mês a mês. Portanto, esse exemplo é um exemplo de taxa nominal. Considerando ainda o mesmo exemplo, considere a taxa nominal de 24% ao ano e, visto que a capitalização é mensal, qual a taxa de juros ao mês? Um ano corresponde a 12 meses. Assim, a taxa será 24% dividido por 12 igual a 2%. A taxa mensal referente a uma taxa nominal de 24% ao ano é de 2% ao mês. Mais alguns exemplos sobre juros nominais. 36% ao ano com capitalização trimestral. 10% ao trimestre com capitalização mensal. 10% ao semestre com capitalização anual. Observe que o período está divergente, por isso é denominado de juro nominal. Taxa efetiva. Uma taxa de juros é dita efetiva quando está expressa em unidade de tempo igual a unidade de tempo do período de capitalização. Exemplos: 1% ao mês com capitalização mensal, 3% ao trimestre com capitalização trimestral, 6% ao semestre com capitalização semestral. Observe que o período é o mesmo. Bom, vimos então que a taxa efetiva, o período correspondente, é igual e que na taxa nominal, o período correspondente é diferente. Vamos a um exemplo. Qual a taxa efetiva anual relativa à taxa de 36% ao ano com capitalização mensal? Vamos a alguns passos para desenvolver esse exercício. O primeiro passo é identificar o tipo de taxa a qual estamos trabalhando. Como temos 36% ao ano com a capitalização mensal, os períodos estão divergindo. Assim, o problema se refere a um problema de taxa nominal. O segundo passo, precisamos converter essa taxa nominal em uma taxa efetiva, ou seja, igualar os períodos. Para isso, teremos que multiplicar a taxa mensal por 12 para ser igual ao período anual, ou seja, um ano possui 12 meses. IM vezes K é igual a IA, onde M é a taxa mensal, K é o período e IA a taxa anual. O K que está multiplicando passa dividindo e M é igual a IA sobre K. Substituindo os valores, a taxa anual é de 36%, que corresponde a 0,36, o período é de 12 meses, o resultado da taxa mensal será de 0,03. O terceiro passo é encontrar a taxa anual equivalente. Para isso, vamos substituir os dados encontrados. A taxa mensal encontramos que é de 0,03, o período 12 meses. 1,03 elevado a 12 resulta em 1,42576. Subtraindo 1, 0,42576, ou seja, a taxa anual é de aproximadamente 42% ao ano. Mais um exemplo. No Brasil, as cadernetas de poupança pagam, além da correção monetária, junto à taxa nominal de 6% ao ano, com capitalização mensal. Pergunta-se: qual a taxa efetiva mensal? Vimos que as taxas estão divergindo, 6% ao ano e a capitalização mensal. Para encontrarmos a taxa efetiva, precisamos igualar as taxas. 6% ao ano corresponde a um período de 12 meses. Taxa mensal vezes o período é igual à taxa anual. Substituindo os dados, teremos 0,06 dividido por 12,
Assim, a nossa taxa mensal será de 0,005. Qual a taxa efetiva anual? Basta substituirmos os dados que encontramos. A taxa mensal determinada foi de 0,05, elevado a 12, que é o período de 12 meses. 1,005 elevado a 12 resulta em 1,061678. Subtraindo 1, a nossa taxa anual será de 0,061678 aproximadamente. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de desenvolver os exercícios relativos a este conteúdo. Bons estudos!